Meus amores, olha eu aqui de novo, professor Douglas, com mais uma aulinha de história para vocês. Deixa eu fechar o meu WhatsApp aqui, senão vai atrapalhar demais a nossa aula. Tem um barulhinho que estão cortando a grama, que eu acho que não vai atrapalhar muito a nossa aula, não. Tá bom, pessoal? Hoje a aula foi top. Nossa live hoje, ó, eu amei. Eu amo passar esse momento com vocês ali, tá? Dá pra gente matar um pouquinho as saudades da sala de aula. Mas vamos continuar o nosso tema ali, que nós paramos na live, que era, tá? Tanto na Grécia e Roma Antiga como no Brasil atualmente, a vida em comunidade não é imune de problemas ou desvios de conduta. A democracia era e ainda é ameaçada por pessoas que queriam concentrar o poder de decisão em suas mãos. E a república, por sua vez, era e ainda é ameaçada por aqueles que tomavam decisões para garantir interesses individuais e não os da coletividade. Isso acontece muito, e não é que não acontecia, né, gente? Já acontecia naquela época e ainda acontece, de pessoas o quê? Que usam, tá, da democracia por interesses individuais, interesses próprios, e aqueles também que utilizam da república para se favorecer, tá? Para enriquecer, para se favorecer, para favorecer a tua classe social, para favorecer ao grupo ao qual ele pertence, para favorecer muitas das vezes a cidade ao qual ele pertence. Então, essa república hoje, em alguns casos, não é pensado de forma coletiva, tá? Não é pensado de forma coletiva. Mas aqui, ó, a gente já vai dar uma continuidade, tá? Nos plebeus conquistam o espaço de decisão, tá? Vocês vão ver assim, ó, só lembrando vocês, patrícios, então, a classe mais favorecida, tá? Plebeus era a classe média, vamos dizer assim, romana, mas era a maior parte da população. Depois vinham os clientes e uma pequena parcela de escravos. Como os plebeus eram a maior parte da população, eles queriam maior participação política, eles queriam ter um maior poder de decisão, até porque isso ficava só a cargo de quem, professor? Dos patrícios, gente. Tá? Só lembrando assim, ó, para a turma da tarde, que essa aula também vai servir para a turma da tarde, nós estamos falando, tá? Nós falamos de Roma como uma monarquia, que começa como uma monarquia com um rei, depois ela se torna uma república, e dentro da república existem cada um dos cargos que nós falamos ali para administrar agora no lugar do rei. Tá? Existiam, se vocês pegarem ali da página 178 em diante, vocês vão ver a divisão da política ali. Agora, ao invés do rei, existem os cônsules, depois os questores, depois vem os edis, censores e pretores. Esses eram os cargos, tá, que administravam o Império Romano dentro da República Romana. Mas tudo isso fica tranquilo para a turma da tarde, que eu vou explicar na nossa live, tá, que acontecerá na quinta-feira. Então, relaxa. Mas então, para vocês entenderem, quem colocava todos esses cargos e quem dominava a política no Império Romano eram os patrícios. Eles tinham esse poder de decisão. E os plebeus, que era a maior parte da população, deixado de lado, tá? Na política, não tinha poder de decisão nenhum. Então agora vem ali, os plebeus conquistam um espaço de decisão. Por quê? Porque eles se manifestaram, gente. Ó, na Roma Antiga, a maior parte da população era formada por plebeus. Apesar de serem romanos, independentemente de sua condição econômica, não tinham direitos políticos, o que fazia as principais decisões relativas à cidade ficarem concentradas nas mãos dos patrícios. Eram eles, então, que comandavam todas as decisões. Enfrentavam ainda diversas restrições. Eram julgados por tribunais formados apenas por patrícios e sob leis não escritas.
só podiam se casar entre si e, caso não conseguissem pagar suas dívidas, era permitido escravizá-lo. Olha aí, gente, era a maior parte da população, mas não podia se casar com patrício, tá? Até para não mudar de classe social. Era julgado pelos patrícios, não existia uma lei formalizada para julgar eles. Então, o que os patrícios decidirem ia acontecer com os plebeus, tá? E, para piorar ainda, se eles não conseguissem sanar suas dívidas, eles poderiam ser escravizados. Então, olha a situação dos plebeus. Você acha que eles vão se manifestar ou não? Eles são a maior parte da população. Descontentes com essa desigualdade social e política e valendo-se da percepção de que eram essenciais as atividades militares e econômicas de Roma, os plebeus organizaram-se, rebelaram-se e, como forma de pressão, em 494 a.C., abandonaram Roma. Gente, a maior parte da população romana abandonando o Império Romano. Eles precisavam da mão de obra dos plebeus, eles precisavam da força dos plebeus no exército. Então eles vão ter que agir de alguma forma para atrair esses plebeus de volta. É tipo assim, não tá bom? Tá? Vai ser assim? Vai continuar assim o Império? Tchau, vou passar. Foi mais ou menos assim que os plebeus fizeram, gente. Não vão mudar? Vai ficar assim, nessa situação para nós? Então, beijo, fui. Né? Tchau, obrigado. É lógico que eles vão ter que, os patrícios vão ter que reagir de alguma forma. A população romana não funcionava sem os plebeus, que era a maior parte da população. É a mesma coisa da classe trabalhadora no Brasil pegar e falar, eu vou parar. Não vou mais, vamos parar, a classe trabalhadora vai parar, o Brasil vai parar de produzir. Isso é interessante para uma nação? É óbvio que não, tá? É óbvio que não. Então vamos lá. Pressionados, os patrícios foram gradativamente atendendo às suas reivindicações. Sugeriram, assim, os tribunos da plebe, magistrados que passaram a defender os interesses de todos os plebeus, podendo, por exemplo, vetar as decisões do Senado. Então eles dão um espacinho agora para os plebeus dentro da política. Tá? Agora vai ter alguém responsável, tá? Por quê? Pegar as reivindicações dos plebeus, aquilo que eles reivindicavam, aquilo que eles queriam como povo, e levar para dentro da política. E ter ali uma voz ativa, mesmo que pequena por enquanto, mas tinha. Outras importantes conquistas plebeias foram, conquistas dos plebeus, foram o registro escrito das leis. Isso melhorou muito para eles, porque assim, lembra que eu falei? Eles eram julgados pelos patrícios e não tinha nada formalizado, não tinha ali as leis ali. Então o que os patrícios falavam que era certo ou errado, estava valendo. Agora não, agora eles têm que ser julgados perante o quê? Uma constituição, perante uma lei formalizada. E os patrícios não podiam julgar nenhum crime ou nada que não fosse contra a lei. Então isso foi muito bom para os plebeus, tá? O direito de se elegerem cônsules. Imagina, gente, o cargo máximo, tá? O fim da escravidão por dívida e a libertação dos escravizados. Isso também foi fantástico, tá? Você imagina, se eles não conseguissem pagar suas dívidas, eles eram escravizados, eles se tornavam escravos. Isso não acontece mais, tá? A autorização do casamento entre patrícios e plebeus, permitindo assim a união entre famílias das camadas sociais distintas. Ou seja, agora plebeu pode se casar com os patrícios, tá? Trocando de classe social. Gente, o amor não vê classe social. Você acha que não tinha mulheres dos patrícios que se apaixonavam por plebeus, ou plebeias que se apaixonavam por patrícios e vice-versa, tá? O plebiscito. Plebiscito é consulta popular. Isso foi muito importante, gente. O plebiscito em 287 a.C., que garantiu que assuntos de interesse da plebe fossem decididos pela Assembleia da Plebe e tivessem força de lei. Mas as conquistas não foram desfrutadas por todos de forma igualitária.
em consequência da expansão territorial romana, que veremos logo adiante, uma aristocracia plebeia formou-se, sendo reservado a ela maior destaque social e mais oportunidade de participação política em Roma. O fato de os magistrados não receberem remuneração também representava um empecilho à participação de todos os plebeus na política. Gente, eu vou voltar só um pouquinho, tá? E aqueles que tiveram a live hoje que me desculpem, mas só para o pessoal da tarde não ficar perdido na tarefa, eu vou dar só uma pincelada no que nós vimos, coisa que eu já fiz no começo, mas bem rapidinho, só para eles não se perderem na tarefa. Tá? Nós começamos ali com o texto da monarquia romana, para quem quiser depois dar uma lida em casa, que falava ali em questão dos reis romanos, que não foram só reis latinos, existiram reis etruscos, e que muitas das vezes faziam só os seus gostos, né? Então, os patrícios se revoltam, tá? Tanto que o último rei, nós vimos ali, ele era conhecido como rei soberbo, porque ele agradava só, né, a si próprio e ele não pensava no povo. Então, os patrícios, que era a classe dominante, vem e estipula a República Romana. Só que junto com ela vem algumas instituições ali e vem alguns cargos para governar o Império Romano. E aí, dentre eles, nós falamos, tá, dos cônsules, que era o cargo máximo, era como se fosse o presidente. Depois vinham os questores, que eram aqueles que cuidavam do dinheiro público. Depois vinham os edis, que inspecionavam a limpeza da cidade e as obras, ele era um fiscal do governo. Depois vinham os censores, que era encarregado de contabilizar a população romana. E depois vinham os pretores, que eram aqueles que executavam a lei. Era como se fosse a política do Império Romano. Tá? Falamos um pouco de república e democracia. E aí veio a atividade 2, que é a nossa tarefa. Anotem aí, tá? Que é a atividade 2, que está na página 181. Atividade 2, exercício 1, do A ao C, tá? Exercício 1, do A ao C, tem um texto ali, tá? E depois 3 perguntinhas. Se ficar alguma dúvida, manda para o professor no Classroom, que o professor vai solucionar cada uma dessas dúvidas. Sem dúvida! Os romanos ampliam seus domínios. Agora vem a expansão romana, tá? Só vou ler esse último textinho aqui e já encerramos a nossa aulinha de hoje. Ao longo dos séculos, Roma deixou de ser apenas uma cidade-estado. Ampliou seu território, conquistando inúmeros povos, e passou a ser chamada de Senhora do Mediterrâneo. Me perguntaram na live aí, por que, professor, que deixa de ser uma cidade-estado e agora expande? Tá aí a resposta, ó, poder, tá? Olha, conhecida como a Senhora do Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo, localizado na confluência da Europa, da África e da Ásia, foi uma via privilegiada de troca, nem sempre pacífica entre os povos desses continentes. Para Roma controlar o seu entorno, entendia suas demandas econômicas, militares, de segurança. Tá? Roma queria conquistar toda a margem do Mediterrâneo para ter o comércio todo em suas mãos. Poder, riqueza, tá? E era isso que eles visavam. Certo, meus lindos, meus amores, minhas paixões, tá? Eu prometi para a turma da live uma cantoria, tá? Para vocês. Então vamos lá. Solta o som, maestro. Brincadeira, pessoal. Vou assim, 2 minutinhos assim de cantoria, mas eu tinha que achar um karaokezinho aqui só para dar um ritmozinho, né? Tá? E aí a gente finaliza a nossa aulinha gravada de hoje, tá? Karaokê, vamos colocar um Gustavo Lima? Gosta ou não? Não, pessoal? Vamos lá. Essa é boa, ó. Não, essa não é boa, não. Essa eu não sei cantar. A gente vai ficar pra próxima aula, tá? Pra não ficar muito
estendendo muito a nossa aula de hoje. Ai, bebê! Só vocês pra fazer isso, meu Deus. Quem cai uma vez, vai cair 3. Só que eu tô caindo pela 10ª vez. E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender. Tá bom demais, gente. Beijo, vamos terminar no ritmo, ó. Até a próxima aula. Fui!